Nós estamos aqui com o Neto, ele é da empresa Belocal e ele vai agora nos apresentar aqui as diferentes formas de calcário que estão sendo comercializadas no mercado brasileiro, quais suas finalidades, né? Quais suas funções. Basicamente são três tipos de calcário que nós temos no mercado, que são os tradicionais carbonatos, né? Depois temos as formas de calcário na forma de óxidos e o calcário líquido. O Neto vai falar um pouco para a gente sobre essas três formas, as reatividades e as funções deles nos solos, tanto como fornecedor de cálcio e magnésio, como corretor da acidez, como corretivo de acidez. Vamos lá, Neto. Olá, bom dia. Eu sou o Neto, supervisor da Belocal. Eu vou explicar um pouquinho sobre alguns mitos e algumas situações aí que hoje tem no mercado sobre calcário e óxidos. Entra, Vite, pode entrar, Vite. O Vite, o pesquisador aqui, responsável por nutrição de plantas, grande pesquisador da área de cana e agora também entrando na área de oliveiras. O Vite vai aqui acompanhar então a explicação do Neto. Vamos lá. Bom, é o seguinte, hoje o mais comum é o calcário. Então o calcário o que ele é? Ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Esse produto, o carbono faz com que esse produto tenha, assim, de certa forma, preguiça, porque ela precisa de um processo químico do solo para que seja decomposta e esse produto seja aproveitado como corretivo de solo. Porém, isso acontece muito lentamente e a gente tem uma necessidade rápida de correção e nutrição, até pela pressa que a gente tem muitas vezes de plantar, de cultivar e tudo mais. Então, aí desenvolveu-se a linha de óxidos. Os óxidos nada mais são que o calcário sem carbono. A gente passa por um processo onde o calor faz com que queime todo esse carbono e esse produto se torne um óxido. Basicamente, hoje, ele é feito da seguinte forma: a maioria das empresas que tem no mercado, ela trabalha com fornos onde é queimado com madeira. Então essa madeira ela não dá uma temperatura constante, faz com que esse produto queime demais embaixo, o meio fique um óxido de qualidade e em cima praticamente calcário, porque esse calor até chegar em cima no forno ele já esfriou. Ele precisa de uma constância entre 900 e 1200 graus de temperatura por 24 horas para que transforme em óxido. Então o processo de calcinação não é uniforme, Exatamente. Causando desuniformidade na massa final, é Exatamente. Isso, né? Nós da Belocal, do Grupo Lhoist, que somos uma empresa belga, nós trouxemos da nossa matriz um forno onde a gente usa coque de petróleo. Coque de petróleo é um material que é usado para siderurgia de metais nobres. Então ele mantém a temperatura que a gente precisa pelo tempo que a gente precisar. Então a gente faz o quê? A diferença desse forno nosso para os outros fornos, além de material de queima, é o seguinte: ela funciona como, vocês imaginam que isso aqui seja um forno, aquele forno que eu expliquei anteriormente, ele entra o calor por baixo e sobe e sai com esse material, eleva a temperatura desse material e o calor sai para cima. Nesse caso, nesse sistema de forno nosso, a gente faz ao contrário. Além da gente ter uma temperatura uniforme, a gente faz com que esse calor venha de cima para baixo. Então ele forma uma panela de pressão, fazendo com que todo esse produto seja uniforme. Toda a massa, o processo de calcinação ocorre em toda a massa, é mais uniforme e dá uma qualidade melhor ao produto final, mais uniformidade, ok. Exatamente. E é isso que faz a reatividade, porque assim, o grande segredo de um óxido, ele ser reativo. Quimicamente eu consigo demonstrar uma reação rápida dele. É lógico que esse aqui é um material concentrado, com um pouco de água, mas simula muito bem o que ele aconteceria no campo. Porém, a temperatura que ele vai chegar aqui
não é o que vai acontecer no solo. Então, assim, não tem problema, porque isso não vai queimar a planta, não vai prejudicar o solo. Sim, claro, no solo ele vai estar diluído, né? Exatamente, Na são massa. poucos grãos numa área maior. Aqui não, aqui nós temos um material concentrado que eu vou colocar só para mostrar essa transformação da água, um produto altamente... Tá, fala para nós qual seria esse produto primeiro aí. Esse produto aqui, primeiro, é um produto granulado, ele tem de 3 a 7 milímetros, a gente usa ele numa aplicação a lanço, com esses calcareadeira convencional. Em área total. Em área total. Por exemplo, quando eu quero fazer a implantação de um olival, então eu faço a correção em área total, porque a oliveira é uma planta perene, né? E eu preciso preparar um bom leito aí de plantio. Isso, exatamente. Então, e é interessante porque, além de tudo, ele dá muito rendimento. Devido ao tamanho dele, quanto calcário a gente faz uma faixa de 7 metros aproximadamente, esse produto a gente faz de 25 a 30 metros. Então, além do grande resultado dele, ainda é um produto que te dá economia na parte operacional. Logística. Isso. Depois, esse outro produto que a gente tem aqui, depois eu vou estar mostrando, ele é o mesmo, 60-30. 60-30 é o quê? É a garantia do produto. Ele tem 60% de óxido de cálcio, 30% de óxido de magnésio, e importante dizer que ele, na forma que ele vai para absorção, que é a parte depois que ele dissolveu, ele está no solo, ele tem 180 de PRMT. Então isso também uma reatividade muito alta. Muito alta. Então esse produto aqui é um farelado, que ele é de 0 a 3 milímetros, é como uma areia grossa, parecido com fosfato, por exemplo. E ele é indicado tanto para aplicação na saia da cultura, ou em profundidade. Às vezes existem equipamentos no mercado, tipo um subsolador, que tem uma caixa, e esse produto é injetado embaixo. Quando você até que profundidade que a gente conseguiria? Existem os equipamentos até 60 centímetros. Esse produto é interessante o seguinte: quando a gente joga ele em superfície, os resultados dele mostram, devido à alta reatividade e à facilidade que ele tem de se movimentar dentro do solo através da solução, de até 40 centímetros de correção de perfil. Então, quando a gente joga um produto desse com uma máquina que leva ele de 0 a 60, a gente pode ter resultado, dependendo do tipo de solo, de até 1 metro de correção. Entre 80 e 1 metro. O que é muito interessante para as culturas, para desenvolver o sistema radicular, né? Aumentar a área de sistema radicular. Solos que têm aí baixos teores de cálcio e magnésio em subsuperfície, Exatamente. Né? E ele tem mostrado... E até correção de acidez em subsuperfície também, né? Exatamente. E é interessante que ele também mostra que como ele faz essa correção, e ele faz essa parte de levar a raiz junto, todo o fósforo que às vezes tem disponível, o fósforo total que está disponível dentro do solo, ele tem liberado. Às vezes você até não pôs uma fonte boa de fósforo, ou às vezes não pôs, porque é só manutenção, às vezes você não pôs, toda aquela que está, na hora que você analisa, você consegue... Sim, porque você corrige a acidez, né? Isso. Aumenta o pH e libera as formas de fósforo fixado. Exatamente. Depois nós temos esse outro que também é um farelado, só que ele já não é um óxido puro. Esse é 650 quilos desse numa tonelada, que é o 60-30, 650 quilos dele, com mais 350 quilos de gesso. Então ele se torna, a formulação dele fica um 47, 20 e 5 de enxofre. É uma forma bastante usada. Eucalipto usa muito, cana. Esse então já tem um pouco de gesso, né, que é muito interessante aí para fazer o calcário descer em subsuperfície, né? Se você não tem uma máquina para aplicar, como no segundo caso, você pode usar isso daí na forma química, né? Sim. O gesso ajuda o cálcio e o magnésio e as outras bases descerem em subsuperfície, né? Isso. Você tem uma correção de acidez aí, e de alumínio também, né? Isso, exatamente. Assim, só é interessante lembrar que a nível de transferir cálcio e raiz da superfície até embaixo, esse produto já consegue.
Ok. A única coisa que ele não tem é o enxofre. Então o enxofre também é um elemento necessário para a planta. Então assim, ele está tendo a vantagem, esse produto tem a vantagem do gesso, que é de percorrer no solo, e aqui ele tem a vantagem que ele também está nutrindo Ele percorre um enxofre. pouco mais, posso falar que ele percorre um pouco mais? Não, eu acho que não chega igual. a isso, igual. Tá, porque também tem só 25% de gesso, exatamente. mas fornece enxofre aí, né? Exatamente. Ok. E aí, finalmente, temos esse outro aqui, que é um lançamento ainda, nós estamos na fase de finalização de dosagem, mas esse é um hidróxido, 25%. Esse produto a gente tem usado ele, esse aqui é até bastante importante eu estar explicando melhor ele pelo seguinte: no mercado nós encontramos aí um tal de calcário líquido. Calcário líquido nada mais é do que carbonato de cálcio hidratado. O calcário em si já não é um material tão eficiente. Na dosagem que ele é aplicado, diluído em água, é muito baixa. Então assim, ele não tem de maneira nenhuma capacidade, teria que ter um volume muito alto para que ele tenha capacidade de correção. Então assim, fala-se que corrige, não corrige. Talvez nutre um pouco. E então, aí quando você joga um material desse, também, eu garanto para vocês, que ele não corrige. Ele não corrige a acidez. Ele não corrige a acidez. Deixar bem claro que o calcário líquido não tem o papel de corrigir a acidez. Exatamente. Ele trabalha mais como fornecedor de cálcio. Exatamente. Isso aqui a gente hoje usa ele como fonte de cálcio. A gente faz um complemento nutricional usando como fonte de cálcio. Esse é o objetivo que nós desenvolvemos esse produto aqui. Okay. Essa questão de em algumas culturas como cana-de-açúcar, por exemplo, a dose que nós estamos chegando próximo é 150 litros por hectare para nutrição. Então imagine só quanto seria essa dosagem para correção. Não seria inviável a aplicação dele. Ok. Beleza, Neto. Agora mostra pra gente a reatividade aí desse primeiro, né? Que Isso. tem uma porosidade maior, né? Uhum. Então aqui é interessante que olhe aqui mais próximo pelo seguinte. Ó, aqui é o grânulo. Granulometria. Isso. Bem maior. Isso. Que é o que facilita a aplicação em área total. Aplicação em área total. Quando a gente acrescenta um pouco de água nele... Uma chuva, né? Aqui a gente vai simular uma chuva, é lógico que não vai ser... Essa não reação vai ser porque está diluído no solo. Porém, a gente percebe que conforme ele for pegando umidade, ele vai estar expandindo. Uhum. Quando ele expande, essa rocha se torna pó. Ok. E aí exatamente, aí que ela vai ter o PRNT de 180. Uhum. E a partir daí, dependendo da quantidade de umidade que for dissolvendo ele, que é a capacidade que ele vai ter tanto de percorrer no solo, quanto de dissolução quanto de transporte. Exatamente. Olha a fumaça que ele está saindo, ó. Isso é a reação química de um produto tá altamente quente. reativo. Uma reação isotérmica muito quente. Você vai colocar mais água aí, Neto? Não vou colocar pelo seguinte, porque vai derreter o copo. Vai derreter o copo, tá muito quente, vamos ver. Ele chega a 300 graus. Ui, tá quente demais. Então, é só para mostrar, ó, já tá derretendo o copo. É claro que no campo, gente, no campo esse material é diluído no solo. Mas a nível de microgrânulos, né? A nível de contato aí com as argilas do solo, é isso que acontece, né? Isso. Inclusive essa reação é o professor... O Viti, fala aí, Viti. Ele gostaria de fazer um comentário nessa questão. Não, o calcário, ele apresenta, se nós formos comparar, por exemplo, com o gesso, ele apresenta baixíssima solubilidade. Em termos de valor, é 1 para 150. Né? E quando você começa a ver essa reação, quando ele hidrata,
essa reação já é uma reação espontânea, né? E então com isso você vê que ele é tem uma solubilidade boa em relação à quantidade de água que foi colocada. Uhum. Agora nós vamos para o segundo aqui, que é um pó, né? Um pó, a granulometria bem mais fina, né? Esse aqui na verdade... Seria o caso da aplicação localizada. Exatamente, localizado ou em profundidade. Ele tem um diâmetro menor, é o mesmo produto, os dois são 60-30, 60% de óxido de cálcio, 30% de óxido de magnésio, só muda a aplicabilidade. Então, é o mesmo produto. Esse a gente nem precisa, porque vai fazer a mesma coisa, vai só arriscar aqui. Esse outro produto, qual seria? Que você pegou? Esse aqui é o que eu falei, 47, 20 e 5. Tá. Esse é a mistura do Ox Fertil 60-30, que é o 60% de óxido de cálcio e 30% de óxido de magnésio, mais enxofre do gesso. Então, numa tonelada, esse é o produto que eu falei, que tem 650 quilos do 60-30, mais 350 quilos de gesso, formando essa fórmula de 47, 20 e 5. Ok. Você vai fazer a reatividade de alguns deles? Não, esses não precisam. Tá, ok. Então, Porque esse demora um pouco. Esse, na verdade, a solubilidade dele é maior. Então, assim, ele não chega... É que o grânulo é muito grande, então é mais fácil de visualizar a reação. Embebido primeiro para dissolver, né? Exatamente. Mas isso tudo ocorre no solo tranquilamente. Exatamente. Né? Esse aqui é só interessante mostrar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas esse grão é muito grande, ele não vai dissolver. Só que rapidamente porque ele também... Cuidado. Ele Tá vendo? Ele é fino, né? Não é grosso, né? Não é grosso, não são grânulos difíceis de serem dissolvidos. É só ser embebido em água, né? Parece um talco, né? É por isso que faz com que ele tenha o PRNT decente. Só faltou perfume para ser talco. Para tirar chulé. Então é isso, né, Neto? Isso. Esses são, então, agradecemos aí ao Neto, né, que nos trouxe esses produtos. Normalmente os produtores nos questionam muito a respeito disso, né? E são muitos os questionamentos, são muitos os produtos no mercado. E o Neto trouxe aqui o que a empresa dele está oferecendo, né? E as explicações... tanto das quantidades de cálcio, magnésio, enxofre, como os modos de aplicação. Sabe que você virou repórter? Agora eu virei repórter, Vitor. Quem sabe facilita. Gente, eu acho que assim, o importante deixar claro para vocês é o seguinte: tem muita coisa no mercado, todo tem o seu nicho de aplicação, porém, se vocês querem um resultado rápido, vocês precisam de nutrição certa e assim, correção de acordo com a necessidade da sua cultura, tem que procurar o que tem de melhor no mercado. Hoje, garanto para vocês que Ox Fertil é o que tem melhor devido à tecnologia que é desenvolvida. Nossa empresa tem mais de 100 anos de mercado europeu. Nós temos na linha de óxido há 54 anos. Estamos no Brasil há 6 anos. Simplesmente estamos fazendo adaptação de clima, mas o produto já é consagrado há muito tempo. Esses outros que tem no mercado com esse tipo de forno que queima a lenha, eles recomendam que use as mesmas dosagens de um produto desse nobre aqui. Se você usar na mesma dosagem aquele tipo de produto, vocês não vão ter o resultado. E o preço é muito parecido para que você corra o risco de não produzir o que vocês precisam. Então, assim, tome cuidado que o mercado tem muita coisa. Vocês têm que saber o que tem de melhor. Ok? Muito obrigado. São as palavras do Neto, gente. Nós vamos testar esses materiais aí no solo, né? E, assim, eu queria enfatizar que a cultura da oliveira é uma cultura extremamente exigente em cálcio, né? Assim como é uma planta que nas condições de origem o pH do solo é 6,5, 7. Imagina os nossos solos aqui que estão com 3,5, 4, a quantidade de calcário que nós temos que colocar no solo para chegar a esses valores aí, tá? E para fornecer aí a quantidade de cálcio que a cultura precisa.
Vamos testar os produtos do Belo Cal, né? E deixamos aí esse vídeo informativo, né, para os produtores, tanto de oliveira como das outras culturas que nós trabalhamos aqui, como a cana-de-açúcar. Obrigada, Neto. Obrigado.